CONENF, o maior congresso nacional dos estudantes de enfermagem. Olá pessoal, eu me chamo Martina Lemos, sou enfermeira dermatológica, faço parte do time Centraf, que é o consultório de enfermagem especializado no tratamento de feridas. E é com muito prazer que nós estamos aqui, eu e a enfermeira Kênia, participando da segunda edição do maior congresso de estudantes de enfermagem deste país, o CONENF. Como Martina mesmo falou, eu me chamo Kênia Correia, sou enfermeira dermatológica e quero convidar você a participar conosco do nosso curso de práticas avançadas com o pé diabético. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula na segunda edição do CONENF, com o tema Práticas Avançadas no Cuidado ao Pé Diabético. Vejam só, diabetes é uma doença crônica, né, que hoje em dia ela está considerada como uma epidemia mundial e ela é caracterizada pela redução ou a não produção de insulina por parte do corpo do indivíduo que tenha a doença, o diabetes mellitus. Então, pessoal, segundo o Ministério da Saúde, o nosso país ele tem cerca de 18 milhões de diabéticos, então é uma estatística muito alta, né, que merece atenção especial. E segundo a Federação Internacional do Diabetes, ela estima que até 2035, mais de 550 milhões de pessoas em todo o mundo terão desenvolvido o diabetes mellitus. É uma coisa muito grave, tá certo? E aí, nós estamos hoje trazendo essa temática com o maior objetivo de trabalhar a prevenção como o caminho para o não desenvolvimento dessa enfermidade, tá bom? Então, segundo os dados epidemiológicos do Ministério da Saúde, o diabetes mellitus é uma doença que ela é responsável pelo maior número de amputações na população, no mundo, no nosso país e também a nível mundial. Mas nós precisamos traçar e praticar uma linha especial de cuidados, que nada mais são do que através de protocolos institucionalizados, tanto a nível da atenção básica, quanto a nível hospitalar, como também a nível de clínicas e consultórios de enfermagem. Também é importante se ter um fluxo de referência e contra-referências desses pacientes portadores dessa enfermidade. Para onde que nós vamos mandar? Se nós precisarmos encaminhar para alguma especialidade, como também é de suma importância e relevância que a pessoa referenciada nos mande uma contra-referência da sua conduta tomada com aquele paciente, tá bom? E outra coisa importantíssima de ser falado é que todos nós profissionais da saúde, seja de qual categoria for, nós precisamos nos capacitar para poder tratarmos pacientes portadores de diabetes, sejam eles a nível primário, secundário e terciário, tá bom? E aqui a gente trouxe para vocês para mostrar que na atenção básica, no Ministério da Saúde, está lá na internet disponível esse manual do pé diabético, onde nele estão abordadas todas as estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. E o pé diabético, como eu falei, o diabetes mellitus é considerada uma doença crônica. Na internet tem, então o pé diabético ele está entre as complicações mais comuns do diabetes por conta de uma alteração da insulina, levando um nível altíssimo de hiperglicemia. E entre as consequências mais dramáticas, que todos nós sabemos, são as amputações, que tem pessoas que utilizam esse nome como mutilação. Então, em si, o pé diabético, o que é o pé diabético? Não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de ver um pé diabético, de tratar uma pessoa com pé diabético, né? Então, o conceito de pé diabético, segundo a Organização Mundial de Saúde, o pé diabético é uma infecção, ou uma ulceração ou destruição dos tecidos profundos do membro afetado do paciente portador desta enfermidade, levando a anomalias neurológicas, tá certo? Então, as úlceras, como nesta foto aqui que nós estamos demonstrando, elas são causadas por uma combinação entre uma neuropatia e uma doença vascular, que serão explicadas mais na frente um pouco da nossa aula. As úlceras do pé diabético, elas representam um risco enorme à qualidade de vida do paciente, aumentando o tempo do tratamento e os custos da ferida, porque geralmente um paciente portador de pé diabético, ele tem associado um processo de infecção. Então existe
nos estudos do pé diabético que nós conhecemos como tríade do pé diabético, que são 3 fatores, que é a neuropatia, a ulceração e a vasculopatia periférica. A neuropatia periférica, como eu já exemplifiquei anteriormente, segundo os guidelines para o diagnóstico e a condução ambulatorial ou hospitalar, ou a nível de consultórios também e clínicas, ela é conceituada como a presença de sinais e sintomas no pé de uma enfermidade com diabetes, que ela é caracterizada por uma disfunção dos nervos periféricos, tá certo? Em pessoas com diabetes mellitus. É uma das complicações mais comuns do paciente portador de diabetes, responsável por 2/3 das amputações não traumáticas, ou seja, não traumáticas é que não foi, por exemplo, um tropeção, uma queda. Então, a neuropatia, por conta da redução da sensibilidade do pé, ela se torna responsável por 2/3 dessas amputações não traumáticas. E ela é caracterizada por uma ação desmielinizante dos nervos periféricos em decorrência da hiperglicemia, que é um dos sinais e sintomas mais comuns do paciente portador de diabetes mellitus. E esta imagem aqui demonstra claramente esta desmielinização desse nervo periférico. Aqui é um nervo periférico normal, aqui já começa a acontecer um desgaste da bainha de mielina e da membrana basal desse nervo periférico, aqui caracterizada e ilustrada por essa parte vermelha. Aqui a desmielinização, ela já está instalada propriamente dita, e aqui já aconteceu a degeneração, ou seja, o paciente já começa a não sentir mais aquela região do membro acometido. Então, a neuropatia periférica diabética, ou periférica também, ela pode ser dividida em somática e autonômica, onde a somática, ela tem como característica a diminuição da sensibilidade, como está ilustrado nesta imagem. A pessoa começa a não sentir nenhum tipo de dor, nenhum tipo de calor, nenhum tipo de sintoma no seu membro do pé, no pé, tá certo? Então, ele não sente sensações de tato, de dor, de temperatura. Esses são sinais clínicos da parte somática, da neuropatia diabética somática. A neuropatia diabética autonômica, ela é caracterizada por uma anidrose. E o que é isso? O que é a anidrose? A anidrose é quando ocorre a redução do suor, ocorre a redução da sudorese. O paciente com pé diabético, ele começa a ter ressecamento naquele membro. E isso vem acompanhado de uma hiperqueratose, que o que é? É quando ocorre o espessamento da epiderme, que é a camada mais superficial da pele, fazendo com que aconteça a redução da produção de colágeno, elastina e vitamina A. A neuropatia diabética tem como principais sintomas, como alguns que eu já citei anteriormente, uma dor contínua e constante no início da instalação de uma dor da neuropatia diabética periférica. Ocorre esse sintoma. Sensação de queimadura e ardência. Tem pessoas que também vêm acompanhadas de formigamentos, pontadas, choques, agulhadas, e essa dor contínua e constante, ela pode ser espontânea, que surge de repente sem causa aparente. Mas em casos mais graves já começa a acontecer a ausência total da sensibilidade do membro. E aí, quem tem geralmente uma neuropatia diabética instalada, vem acompanhado, claro que com a ausência de cuidados específicos, de uma úlcera. É quando a lesão em si já está instalada naquele pé. E a úlcera do pé diabético, como está aqui exemplificado nesta imagem, ela é caracterizada como uma lesão perfurada com bordas elevadas, que aqui nessa imagem mostra a presença de hiperqueratose. Então, já é considerado como um sinal autonômico, tá bom? Aqui, hiperqueratose e anidrose, como eu já falei, e aí acontece a drenagem baixa ou moderada do suor. As lesões, elas são caracterizadas como secas, e a menos que ela esteja infectada, aí elas deixam de ser secas para serem lesões mais úmidas pela presença dos exudatos. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho agora sobre as consequências da hiperglicemia para as úlceras. Então, uma delas é a redução da síntese de colágeno, a diminuição da capacidade da fagocitose dos leucócitos,
o aumento, o risco da infecção que impede a cicatrização, afetando assim a sensibilidade dos membros inferiores. Como já foi falado anteriormente, nós estamos apenas caracterizando. Como acontecem as úlceras do pé diabético? Aqui nós vamos destacar para vocês o manejo do pé diabético, que ele requer conhecimento dos principais fatores de risco para amputação, uma rotina de avaliação frequente, o acompanhamento do preventivo meticuloso, isso seja pelo profissional de saúde, seja no autocuidado que o paciente desenvolve e é orientado, e a classificação de Wagner e da Universidade do Texas mostra para vocês aqui, ó, exemplificando como é realizado esse exame. Aqui é um exame, nessa imagem está olhando as interdigitais, ou seja, o profissional de saúde está verificando se existe umidade entre os dedos do paciente. E aqui a outra profissional também está fazendo outro teste já no consultório, tá? Mostrando como é que realizam esse tipo de exame. A avaliação do pé diabético ainda consiste em algumas etapas. São elas: essa que nós acabamos de ver entre as interdigitais, verificando umidade e fissuras. Na inspeção ainda, nós olhamos e verificamos a pele, se há ressecamento, fissuras e umidade. E é importantíssimo também as unhas, certo? Onde há uma verificação do profissional quanto à hiperkeratose e infecção, como nós vemos aqui. Mas é importante salientar também que um corte de unha específico é orientado também. O corte dessa unha precisa ser um corte reto e é devidamente orientado também para esse paciente. Agora nós vamos falar também ainda na avaliação sobre a palpação do pé diabético. Nós palpamos para ver justamente a sensibilidade, qual o nível de sensibilidade, se ele tem dor, porque geralmente ele tem alguns sintomas e nós acabamos por fazer esse exame, verificando e estando pronto para a escuta qualificada desses sintomas desse paciente. Então, nós palpamos tanto a região metatarsal como os calcâneos e fazemos uma avaliação dos pulsos periféricos. E aqui está uma foto mostrando um Doppler onde está sendo avaliado a questão do enchimento capilar e qual é a sensibilidade e como isso está chegando em relação à questão de vascularização do membro inferior. Né? Como é uma complicação, acaba que nós realizamos esse exame justamente prevenindo algumas lesões e sabendo se realmente o paciente tem comprometimento arterial ou venoso já instalado pelas consequências da diabetes. Aqui, ainda na avaliação, nós vamos falar um pouquinho sobre a sensibilidade protetora plantar e está aqui alguns dos exames também que são realizados. A sensibilidade tátil, a dolorosa e a vibratória. Aqui nós estamos usando, tá, um estesiômetro na cor vermelha, na qual está sendo realizado um exame no consultório, onde nós realizamos justamente nos pontos específicos do pé, sem o paciente observar, e vemos se ele sente ou não o toque. E essa gramatura desse estesiômetro é de 10 gramas. Aqui pode ser realizado também com um alfinete, está só exemplificando, e aqui é o diapasão, que é um instrumento no qual a gente percute o instrumento e coloca na região metatarsal a ponto do paciente sentir a vibração. É um dos diagnósticos. Agora partimos para os reflexos neurológicos. Aqui estamos realizando o reflexo patelar, que é extremamente importante, o clonus, né, que é através da dorsiflexão plantar, o sinal de Babinski também pode ser realizado, tá? E a baropodometria, exame no qual é realizado o tipo de pisada desse paciente para evitar maiores consequências. Nos tratamentos, agora nós vamos exemplificar para vocês como é realizado os tratamentos tradicionais. E é algo que nós temos enfatizado isso e é do nosso cotidiano também, nós vamos passar um pouquinho para vocês. Antigamente se usava o açúcar e a troca era a cada 2 em 2 horas. A colagenase, que é um desbridante não seletivo, mas ainda é usado como tratamento tradicional, tanto no ambulatório como consultório e hospitalar, a gente vê muito. A sulfadiazina de prata, que tem um grande fator que nós usamos, mas ele vai reagir justamente na questão da infecção, tá?
é algo que age na infecção. E a troca é só a cada 12 em 12 horas. O metronidazol geleia, que ele vai agir na retirada do odor. A papaína, que é um desbridante também enzimático, faz parte da fitoterapia, age em 12 em 12 horas. E a neomicina, que é um antibiótico de uso também, além do AGE, que é considerado um cosmético. Aí partimos para as coberturas especiais, nas quais nós somos especialistas e fazemos uso tanto em consultório quanto em domicílio, tá? E aqui são algumas delas: hidrocoloide, alginato de cálcio para o controle da umidade, o hidrogel fazendo desbridamento autolítico e contribuindo justamente para a hidratação, ajudando inclusive a gente no desbridamento que nós realizamos na hiperkeratose, tá? A espuma, o colágeno, a malha não aderente, que reduz a aderência na lesão e faz com que o leito cicatrize e estimule o processo de granulação. As coberturas com prata, que vão tratar a infecção, assim como também foi falado na tradicional da sulfadiazina de prata, que também serve para infecção. O carvão ativado para remoção justamente do gás volátil e do odor nessas infecções. A hiperbárica já é um tratamento coadjuvante, no qual os pacientes também são recomendados fazer uso. A terapia por pressão negativa, a ozonioterapia e o laser de baixa intensidade, no qual nós também utilizamos no nosso consultório e faz parte do nosso rol de serviços e de atendimento prestado aos pacientes. Já na prevenção, é importante a questão da educação e um acompanhamento adequado pela equipe de saúde, uma vez ao ano ou quando necessário. Então, é importante que a equipe de saúde, ela incentive esse paciente e eduque o paciente para essa prevenção. Existe a prevenção através do teste de sensibilidade do pé, o qual o enfermeiro, geralmente da unidade básica, acaba por realizar. A palpação, como já foi falado anteriormente, dos pulsos pediosos. Nós orientamos o paciente também e observamos as deformidades durante o exame. Inspecionamos e orientamos ele a inspecionar os calçados, dessa vez calçados fechados. O cuidado diário com os pés é importantíssimo. Aqui está uma foto ilustrando justamente o paciente olhando, que é importante ele olhar no espelho em sua casa e fazer esse autoexame diariamente ou 3 vezes por semana, justamente porque ele não sente, pode haver alguma fissura ou algum corte nesse pé. E informar sobre as suas responsabilidades justamente na prevenção. Costumamos dizer que 50% é nosso, mas 50% é desse paciente, quanto aos cuidados prestados, assim para evitar complicações como feridas e lesões. E o acompanhamento multiprofissional. Aqui está o informativo educativo do Ministério da Saúde, no qual ele disponibiliza numa linguagem bem adequada, falando aqui do uso da meia, falando aqui do uso inadequado de alguns tipos de calçado, falando aqui de temperatura da água, atentar para os cuidados ao olho, observando no espelho, autocuidado, lesões que possam aparecer, pedindo para um parente, para um sobrinho, para um neto, geralmente pessoas idosas, cuidar do seu pé, evitando amputações. Agora, nós vamos mostrar para vocês alguns dos nossos casos clínicos de suma importância no cuidado e no tratamento com o pé diabético. Esse é um caso clássico de manicure, na qual não tinha, além de uma higienização no seu instrumental, e acabou por ferir a paciente. Então, a paciente chegou no consultório com esse quadro aqui, com quadro de infecção. Foi realizada uma referência para o serviço de desbridamento por conta do amplo quadro de infecção e porque é uma paciente renal crônica e dispensa alguns cuidados. E esse foi o nosso resultado de alta porcura. Houve a extração da unha. Nesse pé utilizamos da laser terapia, além das coberturas especiais, para chegar nesse resultado e da alta porcura dessa paciente. Então, pessoal, demonstrando para vocês casos clínicos reais tratados por nós do time Centraf, do consultório de enfermagem especializado no tratamento de feridas, e tem esse aqui, esse caso clínico, onde essa nossa cliente, ela pisou em uma telha na sua casa, uma telha que estava no quintal de casa. E ela é portadora do diabetes descompensado e tinha já instalado no pé dela a neuropatia periférica diabética. Aqui está a lesão dela, demonstrando sinais clínicos de infecção, né, onde ela, através da neuropatia instalada, ela já não tinha mais sensibilidade nessa região do pé. Ela chegou para a gente desta forma, onde nós a referenciamos para o cirurgião
e ele fez o desbridamento cirúrgico, removendo todo o tecido, né, toda a parte de infecção alojada naquela lesão. E nós, através de um tratamento especializado com coberturas especiais e não as tradicionais, nós instalamos um protocolo de tratamento para ela e ela recebeu alta no dia 18 de março deste ano, totalmente reabilitada e curada e sem mutilação. Queremos agradecer a sua participação no congresso, na segunda edição do CONEF. Esperamos que você goste da nossa aula e faça bom uso dela. Um grande abraço. Isso mesmo, gente. Então, assim, curtam bastante esse evento, um evento extremamente importante que está entrando para a história do nosso país. Se quiserem comentar, falem conosco, comentem aí no final da nossa apresentação, nos sigam nas redes sociais, estamos lá com @Centraf, consultório de enfermagem especializado no tratamento de feridas. Tchau, pessoal!